Oi pessoal, meu nome é Ana Paula Moschioni Castro, eu sou especialista em alergia e imunologia e trabalho na Clínica Croce. Faz muitos anos que eu sou formada e eu tenho muita vontade de explicar as coisas para os pacientes. Então, quando eu tenho um caso de alergia, eu sempre quero muito contar e explicar por quê, mas às vezes ou nem sempre eu uso a linguagem correta. O meu maior medo é meu paciente ir embora do meu consultório sem entender direito o que eu quis explicar para ele. Eu sei que às vezes a comunicação entre médico e paciente é um pouco complicada. E um exercício que a gente fez, e a minha missão aqui agora, foi ir para o Google e tentar entender o que as pessoas vão lá e procuram sobre alergia. É lógico que o Google é hoje uma ferramenta universal e que acaba nos ajudando em muitas coisas, mas quando a gente fala de doença, especialmente quando sou eu que estou doente ou alguém que eu amo muito está doente, o Google não é suficiente. Então, a nossa estratégia hoje é o que se procura lá e o que eu posso ajudar aqui para a gente entender o que são alergias. Então, vamos para o Google? O que são alergias? O que as pessoas perguntam relacionadas à alergia? Primeira coisa que vem de um jeito muito claro é o que são alergias. Alergias, em geral, é um conjunto de muitas coisas, um conjunto de doenças, mas que tem um denominador comum, que tem uma raiz comum, o sistema imunológico. Sim, o nosso sistema de defesa, preparado a nos defender contra uma série de coisas que vêm nos atacar, também se atrapalha um pouco quando ele causa uma alergia. É uma resposta que a gente chama de hipersensibilidade. O nosso sistema imunológico passa a atacar coisas que no nosso dia a dia são corriqueiras. Ele ataca se você entra em contato às vezes com o camarão, ataca se você entra em contato com o leite e de uma maneira às vezes crônica ele permanece o tempo inteiro inflamando, atacando quando você está em contato com ácaros, quando você está em contato com gato, cachorro e tudo mais. Ataques diferentes geram sintomas diferentes e aí a gente já vai para as outras questões que são o que são alergias alimentares, alergias respiratórias e alergias de pele. E a construção de cada uma dessas respostas é um pouco complexa, mas elas se baseiam também de novo em alguns pilares fundamentais. Então, pessoal, para eu ser alérgico, eu tenho que ter uma propensão genética. Dá uma perguntada aí se você acha que você é alérgico, se seu pai ou sua mãe tem algum sintoma de alergia. Se você tem uma alergia de pele, pergunta para eles se eles têm alergias de pele ou outras alergias ao longo da vida. Pode ser que agora eles tenham sarado, mas essa hereditariedade ela é muito clara nas doenças alérgicas. A gente até costuma dizer que é alérgico, na verdade, quem pode, não quem quer. É aquela pessoa que tem o pacote genético. Então, o primeiro pilar para a construção de uma doença alérgica é a genética. Mas o segundo deles é o ambiente, aonde você vive, com quem você se encontrou, e esse ambiente ele é construído, pasmem, desde a sua vida intrauterina. A alimentação da mãe, aonde ela vive, se a gente tem uma mãe que fumou durante a gestação, ou mesmo uma mãe que iniciou essa gestação com um peso um pouco maior, tudo isso são características da pessoa que podem influenciar como a alergia vai se manifestar. E esse é um conceito que eu preciso apresentar porque é um conceito muito legal. É um conceito que a gente chama de epigenética. Peraí, tá ficando difícil? Então vamos lá. Epigenética é a possibilidade de você manifestar essa sua genética, essa sua propensão de acordo com fatores do ambiente. A fumaça de cigarro, ela é um super fator epigenético. Quando a gente tem contato com a fumaça de cigarro, é possível que essa fumaça atue no seu pacote genético e faça com que ele expresse algumas proteínas que vão levar a, por exemplo, a alergia, a inflamação. Então, filhos de mães fumantes têm mais chance de ter doenças alérgicas. Outras características do ambiente bem comuns e que talvez você possa fazer alguma intervenção facilitam o aparecimento de alergia. Por exemplo, o tipo de parto. Você sabia que os partos cesariana, as pessoas que nascem de parto cesariana têm mais chance de ter alergia? Ou as pessoas que têm um tempo de aleitamento materno muito reduzido ou inexistente também têm mais chance de ter alergia?
não é para você se sentir culpado, não é para você se sentir aí, puxa vida, né? Então é esta razão, é minha culpa. Não, não. É só para que você conheça quais que são os fatores relacionados para que você entenda melhor por que seu filho ou mesmo você tem um quadro de alergia. E aí, para cada uma das alergias, esses fatores ambientais contam mais ou contam menos. Então, as alergias alimentares são manifestações do sistema imunológico que estão relacionadas a um alimento. Então, se eu como aquele alimento, esse meu sistema imunológico vai entender como um ataque e aí eu vou produzir um sintoma. A gente tem no Brasil o leite de vaca como alérgeno alimentar mais frequente. E os pacientes, eles podem ter manifestações, esses ataques que a gente está falando, de diversas maneiras. Existem alergias que são capitaneadas por uma proteína chamada IgE. Sim, essa é uma proteína do sistema imunológico que estava ali para combater vermes, mas que nas alergias IgE mediadas é ela que é o deflagrador dos sintomas. Que sintomas são esses? Sintomas de pele, urticárias, sintomas respiratórios, chiado, a presença de broncoespasmo, sintomas nasais, crises de espirro, que vêm muitas vezes juntos com manifestações de pele e até mesmo gastrointestinais. Essas são as manifestações IgE mediadas. Como característica, elas são em geral imediatas, quer dizer, eu tomo leite e até 2 horas depois eu vou ter essa manifestação. Aí a gente tem as alergias alimentares não IgE mediadas, que são manifestações um pouco mais crônicas, arrastadas, muito comuns no primeiro ano de vida. Os pacientes podem ter sangramentos nas fezes, vômitos, algumas alterações que caracterizam essa doença. Nessa hora, se você está interessado no que a gente está falando, está na hora da gente fazer uma pausa e lembrar que nenhum sintoma de alergia alimentar é patognomônico. Eita, que palavra é essa? Patognomônico é uma palavra que o médico usa para dizer nenhum sintoma é específico daquela doença. Por isso que é importante esse relacionamento do médico-paciente. O médico estudou para isso. O paciente está sentindo. E aí juntos eles vão conversando e tentando alinhar a história e melhorar. E assim a gente constrói uma alergia alimentar. A gente sabe que 80% das alergias alimentares, elas são causadas por 9 alimentos: o leite, o ovo, o trigo, a soja, os crustáceos, as castanhas, o gergelim e o amendoim. E esses alimentos, eles vão estar relacionados ao desencadeamento dos sintomas. Essa é uma boa notícia, porque aquela história de alergia a chocolate, a carne de porco, isso é coisa do passado, que os estudos mostraram que não existe mais. Mas se você está mesmo interessado em entender como é uma alergia de pele, a história é um pouquinho diferente. As alergias de pele, elas podem ser amplas. Você pode ter uma urticária, placas vermelhas que aparecem, desaparecem e coçam. Esse é um tipo de alergia urticária. E para complicar um pouquinho a vida, e por isso que é importante a gente conversar com o médico, nem toda urticária é alérgica. Algumas são, outras não. E aí a história e a conversa com o médico vão te ajudar a entender. Do outro lado, você pode ter os eczemas. São alergias que têm descamação, coceira e localizações que são variadas, mas que te ajudam. A gente pode ter o eczema ou a dermatite de contato, que aí é uma alergia, o nome próprio diz. Você encosta aquela substância e aí você tem alergia. A mais comum, não sei se você já viu alguém que tenha, é a alergia ao níquel. Brincos, pulseiras, chave, o botão da calça jeans, eles têm uma liga e nessa liga eles têm níquel e com isso você leva a uma irritação, um eczema e a dermatite de contato. Mas novos cosméticos, perfume, tudo isso pode causar alergia e a gente tem que ficar ligado. Uma outra alergia bem frequente na população pediátrica é a dermatite atópica. Aí é uma manifestação de pele em que a gente não vê a causa de maneira tão evidente. Existe uma inflamação intensa que deixa a pele extremamente sensível. Se você toma um banho quente demais, piora. Se você usa um sabonete inadequado, piora. Ou mesmo aspectos emocionais podem piorar a sua alergia. E aí a gente já vai para uma pergunta que veio bem frequente. A
As alergias são emocionais? As alergias são nervosas? Na verdade, as alergias, elas são doenças complexas. A gente falou do ambiente, a gente falou da genética, mas esse ambiente também, às vezes, traz fatores que não são exatamente alérgenos ou irritantes, são emoções. Sim, a gente tem uma inervação, né? A gente tem o nosso sistema nervoso que é muito sensível a mudanças do estilo de vida. Se eu estou passando por uma situação de estresse ou se eu passei por uma situação de estresse, eu posso levar à liberação de alguns mediadores que fazem com que esse processo alérgico piore. Portanto, uma alergia ela não é nervosa ou ela não é de origem emocional, mas fatores emocionais podem piorar a alergia. E é importante você saber disso para que você os identifique e procure a resposta adequada para que você possa seguir esse caminho. E, finalmente, um outro grupo grande de alergias são as alergias respiratórias. A mais frequente é a rinite. E eu duvido que você não conheça alguém que não tenha rinite alérgica. Crise de espirro, coceira no nariz, escorre aguinha. E a rinite alérgica, às vezes, ela vem disfarçada de: puxa vida, parece que eu tô sempre resfriado. Nossa, o meu nariz sangra com frequência. Doutor, eu tenho uma sinusite que não sara nunca. Todos esses fatores, eles estão relacionados ou podem estar escondendo uma rinite alérgica. A boa notícia é que a rinite alérgica, ainda que seja algo crônico, ela tem um tratamento que pode muito melhorar os sintomas e você muito vai se sentir melhor. E a outra doença respiratória bem frequente é a asma. A asma já é um quadro dos brônquios, um quadro pulmonar e que o paciente tem crises de chiado. O que é fundamental a gente entender das doenças alérgicas e as alergias respiratórias ajudam a gente nisso? Elas são doenças crônicas. Mesmo que você esteja bem, lá a sua via aérea tem uma inflamaçãozinha que precisa ser cuidada. Então não é para tratar só as crises, eu preciso tratar de maneira contínua para trazer uma melhora do quadro. E com isso, e as medicações que nós temos hoje, elas são extremamente seguras e que ajudam esse controle e esse cuidado. Se você tem mais dúvidas, fala pra gente, conversa no nosso canal e a gente pode te ajudar a obter essas respostas.